Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa última aula do módulo 4 do curso Digital Influencer, Marketing de Influência. Bom, nós analisamos, estudamos um monte de coisa nova até aqui e é importante pontuar que tudo que a gente veio falando dos influenciadores digitais, ou seja, os digital influencers, né? Porque nos últimos tempos isso tem ficado muito em voga, muito à tona, todo mundo tem observado muita gente ganhando muito dinheiro fazendo isso. E realmente isso acontece e tem acontecido nos últimos 10 anos. Muitos dos mais famosos ou dos maiores digital influencers do Brasil ganharam muito dinheiro nos últimos anos fazendo esse tipo de marketing que nós estamos estudando aqui. No entanto, há algumas diferenças no presente e no futuro. Em contrapartida, muitas empresas passaram a apostar nos micro-influenciadores, ou seja, influenciadores com cerca de 1.000 seguidores, que se aproximam com as pessoas comuns do dia a dia. Isso porque o público na internet tem buscado cada vez mais pessoas com as quais se identificam, que possuem um estilo de vida parecido. Bom, isso realmente é uma contrapartida em tudo que a gente veio estudando até aqui. Porque tudo que a gente veio falando sempre pensa em ter um público amplo, uma audiência grande, com milhões de seguidores, com milhares de seguidores, um alcance enorme e muito engajamento. No entanto, nos últimos tempos, a gente também tem observado as marcas apostando em influenciadores mais comuns, influenciadores menos celebridades e influenciadores mais vida real. Porque a gente observou que muitas vezes esses influenciadores, em alguns casos, pintavam, uma imagem, uma cena que muitas vezes não era condizente com a realidade. Tivemos inúmeros casos aí nos últimos tempos de influenciadores digitais passando por processos muito delicados, sendo processados por motivos diferentes. Tivemos influenciadores digitais sendo, entre aspas, desmascarados publicamente. Alguns deles tiveram até que cancelar as suas redes sociais. Ou seja, é aquela história que eu contei lá no início. É preciso trabalhar com a verdade. Não dá para fingir alguma coisa. Não dá para fingir que na internet funciona de um jeito e na vida real funciona de outro. A mentira tem perna curta. Então, as marcas também têm apostado nos últimos tempos em trabalhar com influenciadores menores, que tenham, não que eles sejam menores, mas que eles tenham um alcance menor, ou seja, menos celebridade e mais vida real. Porque as pessoas, elas se identificam, com aquilo que está próximo a ela. Elas geralmente vão querer comprar, consumir coisas, produtos ou serviços de pessoas comuns, de pessoas que ela vê. Então eu quero comprar o tênis que a minha amiga comprou, ou eu vou comprar tal roupa que não sei quem está usando. Ou seja, aquele exemplo, aquela identificação mais próxima, mais perto da vida real e menos glamour, menos celebridade. Isso tem acontecido com frequência e acredito ser um ponto positivo, principalmente para quem está começando agora. Ou seja, talvez você não precise ter milhares e milhões de seguidores para começar a ganhar dinheiro. É possível começar a ganhar dinheiro tendo público menor, e se localizando a partir disso. Ou seja, criando, estabelecendo diálogo com marcas próximas a você, com marcas do seu bairro, com marcas da sua cidade, com marcas locais. É possível começar a atuar nessa área de uma maneira também menor, mais simples, mais singela. E a partir disso, você vai ampliando, você vai crescendo. Sem contar, é claro, que as marcas também estão observando que as pessoas compram produtos e serviços daquilo que parece com elas, daquilo que elas conseguem alcançar, daquilo que está próximo ao dia a dia delas. Muitas vezes, o dia a dia de uma celebridade, ela é muito diferente do nosso dia a dia, Ou seja, são coisas que muitas vezes para a gente talvez sejam inalcançáveis. Então fica mais próximo essa assimilação de produtos e serviços de pessoas que são mais próximas da gente. Então fica
essa dica, essa é uma tendência que já está acontecendo e que vai continuar acontecendo nos próximos tempos. Isso é bom para quem está começando a carreira de digital influencer, mas também é bom para as marcas, porque ao invés da marca pegar todo o cachê de uma determinada campanha e apostar em um único ou única digital influencer, ele aposta em vários micro-influencers. Ou seja, em vez de gastar todo o dinheiro com uma única pessoa, a marca pode gastar esse dinheiro com várias pessoas. E cada uma dessas pessoas tem, né, os seus públicos. Né? Então, esse é uma das tendências mais importantes e bastante positivo nesse cenário do presente e de um futuro próximo. Tendências no mercado da internet. A internet vem mudando muito a cada dia. A cada dia surgem novas tecnologias, novas ferramentas e a coisa vai acontecendo de uma maneira que a gente chama exponencial, ou seja, é muito rápido, é muito veloz, as transformações são muitas e muito rápidas. Então, para isso, o que acontece é que todo dia surgem novas redes sociais, novas ferramentas, novos aplicativos, novos smartphones, novos dispositivos, né? E várias tecnologias que a gente, de alguma forma, precisa aprender a lidar com elas. E isso muda, né, o cenário da internet. A internet tem evoluído muito nos últimos tempos, né? Nós começamos esse curso falando do início da internet, lá nos anos 50, e hoje a internet, ela se encontra completamente diferente do que ela já foi anos atrás. E a cada dia ela muda mais e mais. Num cenário pandemia e pós-pandemia, é importante analisar que a internet está mudando e vai mudar muito. Muitos negócios estão passando para o meio digital, muitos negócios estão se digitalizando. Ou seja, muitos negócios que funcionavam no offline, né, funcionavam no bairro, funcionavam ali na cidade, agora estão funcionando na internet, estão vendendo através da internet. E isso traz muita mudança, tanto para o próprio mercado da internet, quanto para o mercado de uma maneira em geral. Então, todas essas mudanças precisam ser analisadas, porque o cenário é de grandes transformações para os próximos tempos. No entanto, de uma perspectiva da internet, há um cenário positivo, porque a perspectiva é que aumente muito o número de negócios na internet. O mercado da internet está crescendo muito e vai crescer ainda mais. Para isso, nós selecionamos 10 pontos que precisam ser observados enquanto tendência para os próximos anos. Vamos falar sobre eles. Primeiro dele, conteúdo interativo. O que é um conteúdo interativo? A gente já veio falando bastante de conteúdo, de produção de conteúdo, mas o conteúdo interativo é aquele que pode ser passado de um jeito dinâmico, de um jeito gostoso, né? Que não precisa ser um textão chato, não precisa ser um artigo chato, não precisa ser um videozão longo. Ou seja, o conteúdo precisa ser interativo. A gente chama isso também, né, de gamificado, ou seja, quando que a experiência para consumir determinado conteúdo, ela funciona quase como se você estivesse jogando um jogo, né? Então há uma forte tendência em ser tudo muito dinâmico, muito interativo, sobretudo os vídeos, ok? 2. Diversidade, inclusão e propósito. São 3 palavrinhas que estão juntas quanto tendência, mas são imprescindíveis. Cada vez mais as pessoas querem comprar e consumir produtos, serviços de marcas que elas confiem, de marcas que estejam alinhadas aos seus propósitos. Então é muito comum, tem sido muito comum nos últimos tempos e cada vez vai ser mais, a gente vê marcas se associando a causas, a bandeiras, marcas se posicionando politicamente. Então isso está muito comum e cada vez vai ser mais. Por quê? Quando uma marca ela se posiciona antirracista, por exemplo, ela está automaticamente compactuando com com um amplo público que também defende essa bandeira. Né? Então isso tem sido comum nos últimos tempos e cada vez vai ser mais. O que é importante pensar que não dá,
Mentira tem perna curta. Então, se a marca defende uma bandeira, ela efetivamente precisa colocar aquilo em prática na empresa, nos seus produtos. Ou seja, não dá para uma marca dizer que é antirracista se, quando você for analisar os funcionários dessa empresa, não existe, só tem pessoas brancas. Então isso é uma incoerência. E o público descobre, e o público boicota, e o público deixa de consumir. Então é muito importante esse alinhamento de propósito, né? O propósito pessoal das nossas vidas com os nossos trabalhos e com as marcas. Isso é uma tendência de mercado e cada vez mais vai ser assim. O público vai cobrar o posicionamento das marcas. O público vai cobrar que as marcas se posicionem diante dos acontecimentos do mundo, né? Diante das causas, da política e assim por diante. Não tem como mais as marcas serem neutras. Número 3, trabalho remoto, né? Na pandemia, a gente tem observado o quanto que o trabalho remoto tem salvado muitas empresas, o quanto tem funcionado, e é uma tendência que cada vez mais a gente vai trabalhar remotamente e que a gente vai adotar esse modo como um normal, né? Então não tem mais volta também o trabalho remoto e ele precisa ser entendido dentro de um contexto de tendência para o mercado da internet. Número 4, comércio eletrônico. Como eu falei anteriormente, tem crescido muito nos últimos tempos as vendas online e a tendência é que cresça ainda mais. 5, segurança digital. Com tanta gente utilizando a internet, com tantas transações, com tanto mercado, com tantas trocas acontecendo na internet, uma coisa que tem sido muito relevante diante desse cenário é a segurança digital. Como é que eu vou manter uma integridade, né, da minha pessoa, da minha imagem, dos meus dados, sobretudo na internet, num mundo onde está todo mundo aprendendo a utilizar, está todo mundo aprendendo a trabalhar com a internet. Isso é um ponto importantíssimo e que precisa sempre ser pensado. Esse ano entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E todas as empresas terão que se adaptar a essa lei. Ou seja, ela prevê que as empresas tenham um cuidado específico com os dados dos seus usuários. Muitas empresas já estão passando por um processo de adaptação e muitas ainda deverão passar, porque segurança digital é algo imprescindível para que a gente consiga avançar, né, com os mercados na internet. 6. Infraestrutura 5G. A gente tem observado, sobretudo no Brasil, o quanto que a nossa internet ela não é tão boa, pelo menos quando comparada a outros países, e quanto a gente precisa melhorar com a infraestrutura de internet no país para que a gente efetivamente consiga também ampliar os mercados na internet. Então, a tecnologia do 5G é algo que é uma tendência para os próximos tempos, e certamente ela vai impactar na maneira como os negócios acontecem, porque se a gente tem uma internet melhor, certamente a gente vai conseguir consumir mais, fazer mais coisas e usufruir melhor da internet. Número 7, serviços automatizados. A cada dia que passa a gente tem visto mão de obra, pessoas sendo substituídas por serviços automatizados. O que significa isso? Significa um exemplo muito simples para você entender. Quando você vai ao cinema, pelo menos um cinema maior, um cinema de shopping, né? Você pode enfrentar aquela fila gigantesca para poder comprar ali o seu ingresso, ou você pode ir naquela maquininha do lado, que você passa o cartão e você pega o seu ingresso do mesmo jeito. Esse é um exemplo simples do que é um serviço automatizado. Então, ao invés de eu ter inúmeros caixas, pessoas trabalhando como caixas no cinema para vender ingresso, eu tenho uma maquininha toda automatizada, tecnologia, conexão à internet, que cobra, né, o dinheiro e tal, e imprime o ingresso do mesmo jeito. Esse é um exemplo muito simples, mas comum, e que cada vez mais as coisas serão automatizadas, sobretudo aqueles trabalhos mais mecânicos, mais robotizados, né? Aquele trabalho que é sempre feito da mesma maneira, do mesmo jeito.
Esses serviços provavelmente serão automatizados nos próximos anos. Diante disso, a gente tem muitas transformações, porque muitas pessoas vão perder os seus empregos, vão perder os seus postos de trabalho. Para isso, essas pessoas terão que ser reinseridas no mercado de uma outra maneira. Número 8, mobile. Hoje, todos nós temos smartphones, ou um grande número de pessoas tem smartphone. Há um dado no Brasil que hoje nós temos mais telefones celulares do que pessoas, ou seja, se a gente for fazer uma conta, a gente tem pessoas que têm mais do que um aparelho, obviamente, mas o número de aparelhos celulares no Brasil é um número altíssimo, é maior do que o número de gente, né? Então, tem crescido esse mercado, vai crescer ainda mais, no entanto, não só para smartphones, esse aparelho que a maioria de nós conhece, nós temos e a gente acessa a internet. O mercado vai crescer também para outros dispositivos, ou seja, outros aparelhos que tenham internet. Estou falando de relógio com internet, agenda eletrônica com internet, eu estou falando de eletrodomésticos com conexão à internet, eu estou falando da geladeira da sua casa ter conexão com a internet. E você conseguir ter um maior controle do que você compra, do que você consome, do que está acabando, do que, olha, tem que comprar na semana que vem. Então a internet ela vai estar nas coisas e não apenas mais no computador e no celular, como nós temos ainda hoje, né? Também temos tablets e celulares começando esse mercado. Mas vai ser muito comum nos próximos anos todas as coisas terem internet, todas as coisas estarem, inclusive a cadeira, essa cadeira onde eu estou sentada, possivelmente, num futuro próximo, ela terá conexão com a internet. Número 9, tecnologias disruptivas. O que é uma tecnologia disruptiva? É aquela tecnologia que quando ela chega, ela muda tudo, né? Ela chega e muda tudo que a gente conhecia até então. Uma tecnologia disruptiva é o próprio smartphone que eu acabei, né, de mencionar aqui. O smartphone, quando ele foi colocado no mercado, mais ou menos em 2007, 2006, por aí, ele mudou completamente tudo. Até então, a gente usava celular para poder ligar, para fazer chamada, receber chamada, em alguns casos para mandar o SMS. Hoje a gente utiliza celular, né, para inúmeras outras coisas. É para pagar contas, é para assistir aulas, é para conversar com a família, é para tirar foto, ou seja, ele adquire novas funções, justamente porque ele é uma tecnologia disruptiva, ele veio e mudou tudo. No futuro próximo, nós teremos inúmeras outras tecnologias disruptivas, assim como o smartphone foi, aparecendo e mudando tudo nas nossas vidas, ou seja, vai ser sempre um constante aprendizado. E número 10 é Computer Vision, né? Essa visão computacional. Cada vez mais nós estaremos trabalhando, lidando com máquinas, com a computação, seja para dar aula, seja para fazer um curso, seja para comprar, para vender, para trocar, para conversar com a família e para inúmeras outras coisas que hoje a gente ainda nem sabe, para inúmeras outras coisas que ainda vão aparecer. A computação, então, ela tem sido utilizada e vai ser utilizada em todos os ramos da nossa vida num futuro próximo. Então, esses são os 10 pontos que eu elenquei como principais nessas tendências para o mercado da internet. No entanto, muitos outros também existem e você precisa ficar de olho, né? Se você quer atuar como digital influencer, você precisa dominar marketing, dominar tecnologias e dominar a internet, entender como a internet funciona. Bom, esse é a nossa última aula. Sugiro que você leia as apostilas. Nas apostilas o material está mais detalhado, com mais exemplos, mais referências e tem muitos indicativos de livros e filmes e vídeos para você assistir e se inteirar mais sobre esse assunto que é tão importante hoje e continuará sendo nos próximos tempos. Então, dica para ler o material, fazer os exercícios e bons estudos. Continue sempre estudando, buscando conteúdo. A gente não pode parar de estudar. E até mais!